Olá, é uma alegria poder partilhar este momento formativo com você interessado aí na formação, você liderança, especialmente você catequista, porque estamos tratando de um tema importante para a catequese, um documento novo da igreja, o Diretório para a Catequese. Eu sou o Padre Roberto, atualmente trabalho aqui na Arquidiocese de Curitiba no âmbito da formação presbiteral, mas também gosto e tenho minha contribuição com a catequese. Sou membro do Grebicat, da CNBB, da Sociedade Brasileira dos Catequetas e aqui na Arquidiocese de Curitiba contribuo com assessorias. E gostaria agora de ajudar um pouco você a compreender a terceira parte do nosso Diretório para a Catequese, o Diretório Catequético, que trata do tema a catequese nas igrejas particulares. Vamos lá? O primeiro capítulo da terceira parte do nosso diretório é o capítulo 9, que trata a comunidade cristã sujeito da catequese. Então, a primeira coisa importante que você deve perceber é que a catequese tem uma relação especial com a comunidade. É uma coisa que talvez nós estamos mais atentos hoje, mas eu diria que ficou muito tempo esquecido na nossa caminhada pastoral. Antigamente se imaginava a catequese de responsabilidade de um grupo de catequistas, de uma turma de catequizandos. O único responsável é um iluminado, e uma pessoa muito importante, que é o catequista. Hoje estamos tomando maior consciência da importância de toda a comunidade, aquilo que já o Catequese Renovada chamava de comunidade catequizadora. E hoje, dentro de um ambiente, de uma cultura que se deseja de iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal, toda a comunidade, toda a paróquia, no caso da paróquia, responsável pelo processo de iniciação à vida cristã. A comunidade faz a catequese. Não existe catequese se não tem comunidade. E a catequese constrói a comunidade, constrói a igreja. É uma relação, uma via de mão dupla, e é dela que nós vamos tratar um pouco a partir do que nos diz o nosso diretório, como você já tem acompanhado nesses vídeos aqui, produzidos pela Comissão da Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Curitiba. Uma primeira ideia, o item 1, que trata esse capítulo 9, é a igreja e o ministério da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, diz o diretório, é o pão cotidiano que regenera a comunidade. A igreja nasce e vive da Palavra. Já São Paulo dizia, é preciso que exista aquele que pregue para despertar a fé, para que se professe que Jesus é o Senhor. Não existe igreja se não houver o ministério da Palavra. É a Palavra que gera, é a Palavra que alimenta, é a Palavra de Deus que é o sustentáculo da igreja. É assim que começa o nosso diretório a tratar da relação entre igreja e Palavra de Deus. Mas diz uma coisa muito especial, que eu gosto muito, que está na Evangelii Gaudium, número 22. A igreja deve aceitar a liberdade incontrolável da palavra. Quebra os nossos esquemas. Olha que palavra bonita. Liberdade incontrolável. Liberdade incontrolável. Nós não somos donos da palavra. Às vezes a palavra proporciona, desperta aquilo que eu não posso dominar. A palavra de Deus é da ação do Espírito Santo, não é do controle humano. Às vezes queremos ser os donos. E aí o diretório vai dizer algo muito legal, que a palavra de Deus, ela está, claro, a serviço da igreja e nós estamos a serviço da palavra de Deus. Portanto, a igreja é mediadora. Nós somos apenas servidores, não somos donos da palavra. Às vezes há uma pessoa, um evangelizador, um pregador que quer pregar as próprias ideias, as próprias ideologias, às vezes arraigado num estilo próprio, dentro daquilo que ele aprendeu em um movimento, na sua literatura, o seu gosto pessoal, as suas opções pessoais. Não. Ou instrumentalizar a palavra, eu vou usar ali o púlpito,
a catequese, o altar, para eu me promover, para que eu seja o centro. Isso é muito perigoso e a vaidade sempre nos persegue. O diretório diz algo muito relevante para os dias de hoje. Nós somos servidores da palavra, não somos donos dela, não podemos instrumentalizá-la. E a responsabilidade é de todos. Diz o diretório que a missão de proclamar a palavra não é apenas do presbítero, por exemplo, do diácono, do bispo, é de todo cristão, de todo batizado, de toda batizada. É uma missão intrínseca ao sacramento do batismo. Todos nós temos, você batizado, você batizada, o munus profético e tem a sua responsabilidade. Mesmo que você não tenha este ministério dentro da sua comunidade, como é o caso, por exemplo, de você, catequista, que além de ser batizado, recebeu, claro, um serviço, um mandato da igreja para este ministério. Dando prosseguimento, nós vamos já para o item 3. Eu vou pular o item 2 e vou para o item 3. O item 3 trata das igrejas particulares. O que é uma igreja particular? Curitiba é uma arquidiocese. Temos outras grandes arquidioceses no Brasil. Temos dioceses, temos prelazias, né? Como é o caso, por exemplo, de São Félix do Araguaia, é a igreja irmã da arquidiocese de Curitiba. A igreja particular. Quem está como sinal de unidade desta igreja? O bispo diocesano. E assim diz o diretório: cada igreja particular é convidada a desenvolver da melhor maneira a catequese como expressão evangelizadora, dentro do seu contexto cultural e social. O ministério da catequese, eu diria também do catequista, se entende dentro da igreja particular, tendo como sinal de unidade o bispo diocesano. Olha que coisa bonita, que coisa importante. Sabe, às vezes a gente vê grupos, paróquias autônomas. Ah não, eu faço o meu trabalho do meu jeito, aqui nós temos uma realidade muito específica, muito especial. Calma lá, você é uma paróquia dentro de um território regido por um bispo. Você precisa respeitar as orientações, as diretrizes pastorais desta igreja local, desta diocese, desta arquidiocese. Se você é um coordenador de catequese, um pároco, alguém responsável pela catequese, precisa estar atento às orientações de sua igreja particular, na escolha dos subsídios, no modo de organizar a formação de catequistas e assim por diante. Ninguém é autônomo no sentido de que não se respeita um centro de unidade. A igreja está organizada. Uma paróquia, uma comunidade, e tem como referência o bispo diocesano, o grande sinal de unidade. Dando mais um passo, podemos falar das paróquias, e aí aterrizamos, claro, numa realidade muito familiar, né? Nós pertencemos, em geral, a uma paróquia, não é isso? Eu acho que você que me escuta certamente trabalha, ou exerce seu ministério, ou frequenta uma paróquia. A paróquia é o lugar por excelência da catequese, unida ao projeto diocesano. E como deve ser esta paróquia, a catequese paroquial? Ela é ordinário, um ambiente ordinário onde nasce e cresce a fé. Mas para que isso aconteça, diz o diretório, a paróquia não pode ser de qualquer jeito, não. A paróquia, ela precisa de um espírito muito especial. Diz o diretório, a relevância das paróquias não pode levar a ignorar as dificuldades de hoje. Há muitas dificuldades às paróquias, né? Alteração dos espaços históricos, sociais e culturais, fenômenos como urbanização, nomadismo, né? Pessoas que mudam muito, fluxos migratórios, diminuição do clero, né? Às vezes um pároco para 50, 60 comunidades, como é a nossa realidade às vezes. É preciso dar início a um processo de conversão missionária que não se limita a manter o que já existe ou a garantir a administração dos sacramentos, mas que avança em direção evangelizadora e utiliza palavras muito próprias aqui, ligadas ao espírito do Papa Francisco. A paróquia não é uma estrutura caduca. Claro, uma paróquia que só dá os sacramentos, uma paróquia que se volta só para ela mesma, uma paróquia que nunca inova, é um problema. É uma paróquia burocrática.
E a igreja está nos pedindo uma igreja em saída, uma paróquia renovada, uma paróquia comunidade de comunidades, uma paróquia que tem uma catequese que renova a própria paróquia de iniciação à vida cristã. Então o nosso diretório aponta para uma paróquia de espírito missionário, paróquia que deseja o pontificado, o Papa Francisco. E ele até dá algumas características dessa paróquia. Diz que tem que ser uma comunidade de discípulos missionários. Deve ter uma mentalidade missionária. E para que isso aconteça, um terceiro ponto, propostas formativas de inspiração catecumenal. Olha, tanto falamos já desde o Diretório Nacional de Catequese 2006, antes já, mas especialmente ali em 2006, aqui na Arquidiocese de Curitiba se falou muito, se criou um projeto de iniciação à vida cristã, a inspiração catecumenal. É um tema que eu gosto muito, a inspiração catecumenal a serviço da renovação da comunidade, da paróquia. Ela é muito importante. Se nós temos um processo de iniciação à vida cristã bem implantado, se nós levamos a sério a inspiração catecumenal, a paróquia será missionária, a paróquia será renovada, e este é o espírito do nosso diretório. Dando mais um passo, o item 5 do nosso diretório para a catequese trata do tema as associações, os movimentos e os grupos de fiéis. Sim, e quando a catequese não depende simplesmente de uma paróquia. Então, de repente, tem um movimento, tem um grupo de espiritualidade, uma comunidade de vida, por exemplo, uma comunidade de fiéis, que tem um carisma próprio, uma espiritualidade. Ela poderia ter catequese? Então, vai dizer o diretório, é preciso cuidar da eclesialidade. Claro, você está próximo de uma paróquia. Qual é a orientação dessa paróquia? Qual é a vinculação do movimento, do grupo com a paróquia? Você está dentro de uma diocese, aquilo que eu falava anteriormente. Qual é a orientação desta igreja local, desta diocese, desta arquidiocese, para os movimentos, para as associações de fiéis? Como ela orienta, que espaço ela oportuniza para que a catequese possa acontecer. Então, sempre respeitar as instâncias, respeitar a eclesialidade. A unidade com a paróquia, a unidade com a igreja local. E o último item que trata o diretório, o último item do capítulo 9, que nós estamos falando agora, trata da escola católica, é o item 6. A escola católica é uma comunidade de fé que se baseia num projeto educativo caracterizado pelos valores evangélicos. Isso é uma realidade que é bem diferente em vários lugares do Brasil. Falando um pouco da Arquidiocese de Curitiba, aqui é um lugar que existem muitas escolas ou colégios católicos, e muitos colégios católicos com catequese. Como entender isso? Há uma briga antiga, às vezes os párocos dizem, o colégio, ao invés de ajudar a paróquia, atrapalha, porque rouba os catequizandos, os fiéis aqui da minha comunidade paroquial. E o colégio diz, mas nós temos o direito também, e nós somos uma comunidade de fé. De fato, se nós partirmos dos princípios que nos orientam os documentos da igreja, uma escola católica ela é uma comunidade de fé. Ela está ali auxiliada e dirigida por uma congregação religiosa, ela é uma comunidade de fé, tem um projeto de pastoral, e uma das tarefas deste projeto pastoral é a catequese. Então, há uma legitimidade da catequese no colégio, na escola católica. Isso não há dúvidas, e o diretório deixa muito claro isso. É claro que, mais uma vez, eu falei sobre as paróquias, falei sobre os movimentos e falo sobre a escola católica, sempre respeitando a orientação diocesana, a orientação da comissão bíblico-catequética de sua diocese, sempre mantendo unidade, sempre mantendo uma diocesaneidade, ou seja, viver o espírito da diocese em conformidade com a orientação da diocese. Isso é muito importante. Então está aí 6 itens, eu falei de 5 deles, que tratam aí a comunidade cristã sujeito da catequese.
E eu deixo aqui uma questão conclusiva sobre esse capítulo. Como aí na sua paróquia, como aí na sua capela, na sua comunidade está sendo realizada a catequese? Aí existe uma comunidade que se responsabiliza, que realmente assume a catequese como uma missão? As lideranças, em comunhão com o seu pároco, as pastorais, existe um bom grupo de catequistas, existe um projeto de iniciação à vida cristã sério. Como a sua comunidade, a sua paróquia é verdadeiro sujeito da catequese? É essa dica, essa pista, esse questionamento que levanta aí o nosso diretório para a catequese. Vamos dar mais um passo aqui na nossa formação sobre o diretório para a catequese, agora tratar do capítulo 10. O capítulo 10 tem como título a catequese diante dos cenários culturais contemporâneos. Olha que título questionador, cenários contemporâneos. Quais são os cenários do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa sociedade, que precisam ser considerados pela catequese? É interessante que esse documento, esse diretório, fala muito sobre esse ver da realidade, que é algo muito próprio dos documentos latino-americanos, mas agora bem assumido também por documentos como este, que são emanados para a Igreja Universal, ou seja, para toda a Igreja do mundo. A importância de fazer um olhar. Não podemos ter uma catequese descontextualizada, uma catequese que ignore o mundo, a cultura, a vida, as culturas, os grupos, o mundo digital. Fala muito bem aqui da cultura digital, que é tão importante hoje, especialmente aí para os adolescentes e jovens que são interlocutores da catequese. É preciso olhar os sinais dos tempos, como já dizia a Gaudium et Spes, que fala das alegrias e esperanças que estão no coração de todo ser humano, estão e ressoam também no coração do cristão, de cada um de nós, especialmente que temos essa missão de evangelizar, de catequizar. Então vamos ver aí agora juntos que dicas nós podemos tirar para o concreto da catequese a partir do nosso diretório no capítulo 10, ok? Vamos lá então. Um primeiro item é a catequese em situação de pluralismo e de complexidade, ou seja, qual é a realidade em que estamos inseridos? Um pluralismo, uma globalização, uso massivo dos meios de comunicação, conexões, realidade heterogênea, ou seja, não é homogêneo, tudo igualzinho, é sempre muito diferente, tem várias cores, várias culturas, várias ideias, ao mesmo tempo conectadas, mais do que global, diz que é uma realidade poliédrica, olha que bonito, poliedro são vários polígonos, ou seja, não é um globo simplesmente, mas são várias realidades que se ligam numa grande realidade ou num grande globo, para dizer assim, sim, tudo que acontece no mundo é importante, mas também é preciso considerar toda a riqueza e toda a característica da localidade. Localidade, por exemplo, seu bairro, sua rua, sua paróquia. Globalidade, a cultura pós-moderna ou a crise da modernidade, ou cultura urbana, mundo digital. Considerar as duas coisas. Essa realidade desafiadora que se apresenta e é diante dela que nós precisamos dar respostas, ou para ela precisamos dar respostas. E a catequese precisa estar ciente de que realidade nós temos, qual é a realidade em que nós estamos inseridos. Uma catequese precisa estar, diz o diretório, em diálogo com o mundo, dar razão, esperança cristã com mansidão, respeito e consciência reta. Olha que bonito. Não é para afrontar o mundo, porque às vezes quando olhamos para a realidade pensamos vamos olhar a sociedade, ver os pecados, ver os defeitos e vamos agora corrigir tudo que está errado. A primeira missão da catequese é dialogar e mostrar as razões, dizer por que nós cristãos, no nosso universo mais local, por que nós católicos acreditamos nisso, defendemos aquilo, quais são as razões de nossa fé e de nossa esperança.
e fazer isso não com agressividade, não com ressentimento, não com tochas nas mãos, né? Não com xingamentos na internet, mas com mansidão, respeito e consciência reta. E o diretório cita o capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, que é um texto bem conhecido, que nos fala sobre dar razões de nossa esperança. Vai falar também o diretório dos vários contextos. O primeiro contexto que ele aborda, olha aí, já a ressonância com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, que prefere falar da realidade a partir do contexto urbano, que todos nós estamos, mesmo quem mora às vezes no ambiente rural, marcado pelo contexto urbano. Que contexto urbano é esse? No contexto do processo catequético, podem-se imaginar espaços de oração e de comunhão com características inovadoras, mais atraentes e significativas para as populações urbanas. Por exemplo, com a criação de sinais e narrativas que restituem o sentido de pertença à comunidade, que na cidade pode facilmente vir a faltar. Uma catequese urbana de inspiração catecumenal pode transformar a paróquia em comunidade de comunidades, mais proximidade onde há distâncias. Se a cultura urbana provoca distâncias, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, cada um no seu condomínio fechado, muitas conexões digitais, mas menos contato humano, muita massa, menos olho no olho, é dever da catequese, da igreja, promover proximidade, promover pequenos grupos, promover uma evangelização mais personalizada, uma catequese mais personalizada. Esse confronto é importante, não na luta, mas promovendo um diferencial. Por isso a importância da comunidade. Nós não podemos ficar apenas conectados pelos smartphones, pelos nossos computadores, pela grande web. Nós precisamos desse olho no olho, desse contato pessoal, desse toque. E a evangelização passa por isso, a catequese também. Então, no mundo urbano, precisaremos proporcionar espaços de proximidade. Mas o diretório fala de outros contextos, fala também do contexto rural. E diz que o contexto rural nos dá grandes inspirações, com os ciclos da natureza, associados à liturgia, não é isso? A primavera, o inverno, os ciclos das plantações, prestar atenção aos ciclos que são regidos pelo Sol e pela Lua. Tudo isso é muito da realidade rural, mas diante desta realidade rural e desses símbolos, a partir deles, melhor dizendo, nós constituímos o ciclo litúrgico. Então dá para fazer uma boa conexão aí. É preciso resgatar a beleza da criação, que é muito próprio da cultura rural, a simplicidade da vida, quando na cidade queremos ter muito, né? É o consumismo que nos invade. O ambiente rural nos convida a uma simplicidade maior, que é um valor do Evangelho. As culturas locais, as culturas tradicionais, em Curitiba nós temos muitas, né? Nós temos comunidade de italianos, de poloneses, de alemães, de japoneses e assim por diante. Valorizar o que é beleza de cada uma dessas culturas. A piedade popular, e diz o diretório, suscita atitudes interiores, a paciência, o sentido da cruz na vida cotidiana, tão importante. A resiliência, hoje se fala, né? A cruz, a fortaleza diante das situações. Isso é muito próprio da piedade popular, que olha para o Cristo crucificado, que olha lá para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para Nossa Senhora das Dores, para a Sexta-feira Santa. Tem a sua importância, o seu valor. O desapego, a aceitação dos outros, a dedicação, a devoção. Isso já está no Evangelho Anunciante, número 48, que é um documento já antigo, de Paulo VI, de 75, sobre a evangelização, que tem eco aí no Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Mas é preciso vigilância, diz o documento. Purificar a piedade popular. Por quê? Porque hoje somos invadidos por uma visão muito mercadológica da religião. Você paga e recebe a cura. Você paga e recebe o milagre. A importância de ter igrejas lotadas, porque temos certos tipos de movimentos, de piedades, muito em função
do número, da quantidade, do lucro, né? O curandeirismo, o milagreirismo, que às vezes se vende, não só nas igrejas fora aí, mas também em nossa igreja católica. Precisamos estar atentos. A catequese ajuda a formar esta consciência para que a nossa espiritualidade esteja mais purificada. Dando mais um passo, nós vamos para o item 2 deste capítulo 10. Catequese em contexto ecumênico e de pluralismo religioso. Sim, o que faremos? Como vamos trabalhar a catequese? Num ambiente plural. No ambiente plural existem muita pluralidade, igrejas. Então o diretório nos dá algumas dicas. Ter consciência desta pluralidade, respeitar o diferente, respeitar. Não podemos confrontar o outro, criticar, às vezes denegrir a imagem de quem não é da nossa igreja. Isso é muito importante. É preciso deixar claro o que professamos. Claro, respeitar o diferente, dialogar com as outras igrejas, com os evangélicos, com as outras igrejas, com as outras religiões, mas antes ter clareza do que nós professamos. Eu lembro muito bem do Frei Clodovis Boff, que foi meu professor. Ele dizia: ecumenismo é assim, diálogo religioso é assim, é um compasso. Ter bem o pé firme, a ponta firme na nossa fé, na nossa convicção, e aí podemos fazer o outro lado do compasso navegar por todos os lugares. Então, primeiro ter clareza do que nós professamos. A catequese ajuda o catequizando a ter clareza de sua fé, a ter identidade cristã católica. E a partir dessa identidade bem solidificada, podemos sim, com diálogo, com respeito, com carinho, com ternura, sem querer trazer as pessoas para a nossa religião, sem ficar falando mal da religião do outro, dialogar. E mesmo ver o valor em outras religiões não cristãs. Mas fala também o diretório dos novos movimentos religiosos, que de vez em quando, que muito, melhor dizendo, gostam de subjetividades. Já viu falar? Religião muito subjetiva, religião terapêutica. Às vezes os novos movimentos religiosos se confundem com uma autoajuda. E tem gente que busca a religião como autoajuda, para ter tranquilidade, paciência, para ter foco, para se livrar da depressão, para se livrar de uma realidade muito intensa, muito massacrante, muito angustiante que é a sociedade urbana, pós-moderna, esse mundo digital. Tem o seu valor, mas temos que também cuidar. A religião não é só uma autoajuda. Por outro lado, também nós precisamos oferecer espaços em nossa igreja, em nossa fé, para que não haja lacunas que depois vão ser ocupadas por esses outros movimentos religiosos. Nós não somos autoajuda, nós não somos coachings da fé, como evangelizadores, como catequistas, nós não somos milagreiros, nós não damos respostas prontas, mas nós também cuidamos, especialmente da pessoa, do ser humano, e temos uma dimensão terapêutica também em nossa fé. Mas é preciso oferecer um contraponto para que simplesmente as pessoas não busquem outras religiões porque sentem falta de certos elementos que talvez nós, cristãos católicos, não ofereçamos. Dando mais um passo, catequese em contextos socioculturais. Então vai dizer os vários contextos socioculturais em que estamos inseridos. O primeiro deles, a catequese, é a mentalidade científica. Fala o diretório da fé e razão, da relação entre fé e razão. Isso é muito importante, muito importante. Vários documentos do magistério tratam desta relação. É preciso esclarecer equívocos históricos, de repente acusar a igreja de que ela era obscurantista, de que a igreja não gosta de ciência, iluminar preconceitos e ideologias. Às vezes nós temos ideias aí até contrárias. Se antes falávamos ciência, 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 e a fé contra a ciência, agora há um grupo novo que parece dizer a ciência é mentirosa. Vamos dizer aí, desculpe, não quero ofender ninguém, mas existe a ideia do terraplanismo. Tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, que o homem foi ao espaço, que a Terra não seria redonda, seria plana, que os cientistas estão dentro de um grande movimento mentiroso, iludindo a todos. Também não. Também questões éticas.
quando a máquina substitui o ser humano, quando a tecnologia se torna mais importante que o ser humano, é preciso de uma voz profética. Nós não temos nada contra a técnica e a ciência, desde que haja uma harmonia, um diálogo. Se nós estudarmos a fundo a ciência, se nós estudarmos bem os grandes pensadores da história e atuais, nós teremos muito mais razões para ter fé, para crer em Deus, do que para não crer. Porque a ciência vem a confirmar, por exemplo, a complexidade, a vastidão do universo. Um bom cientista olha para tudo isso e fala: meu Deus, como posso conceber esta realidade sem acreditar em um Criador? Essa relação harmoniosa é importante para a catequese. A catequese deverá dialogar, porque hoje mesmo os adultos em especial, mas também os adolescentes e os jovens, bebem muita coisa nas escolas, na sua formação. Na internet, tem dúvidas, tem questionamentos, e nós precisamos estar preparados para dar respostas, mais uma vez, dar razões de sua esperança. E uma palavra, e aqui eu acho muito importante mesmo, uma palavra do diretório sobre a catequese na cultura digital. A catequese na cultura digital. Vivemos em uma cultura digital. E no primeiro momento não significa agora vamos encher as nossas catequeses, a nossa paróquia de smartphone, de computador, de projetor, de internet capacitada, de fazer um monte de produção digital. O primeiro passo, e o diretório vai nessa linha, compreender que vivemos inseridos dentro de uma cultura digital e que a cultura digital mudou tudo ao nosso redor, tornou tudo mais rápido, tudo está muito rápido e muito conectado. O modo de viver no mundo é diferente. As novas gerações que estão vindo, esses que são, e é palavra do diretório também, nativos digitais, são diferentes, vivem diferentes, são muito mais rápidos, são conectados, vão atrás das coisas com muito mais facilidade, constroem muito mais rápido, mas também tudo muito rápido. Né? Antigamente sentávamos aí diante de uma aula de 2 e 3 horas, hoje um vídeo, quando muito em 5 minutos você já está cansado. Você que está me escutando já está muita fala do Padre Roberto. Hoje a comunicação é muito dinâmica, né? Não só a comunicação, o mundo se tornou muito dinâmico. Então, todas as relações são afetadas pelo mundo digital e a catequese precisará saber, ter consciência desta realidade. Há um aspecto positivo e um aspecto negativo. Um aspecto positivo: a internet e as redes sociais criam uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro, intercâmbio entre as pessoas, bem como de acesso à informação e ao saber. Sim, há uma rede, há comunidades de pessoas. Mas eu estou vendo ali uma rede social, uma comunidade virtual, mas é uma relação. Que bom que podemos conversar com pessoas que estão no outro lado do mundo. Que bom que podemos nos inserir em comunidades digitais, que podemos nos aproximar pelos meios digitais. Isso é uma coisa boa. Que bom que podemos ir em busca do conhecimento. Antes tínhamos que ir na antiga enciclopédia Barça, né? As enciclopédias não existem mais, né? Viraram decorativo da estante. Por quê? Porque você vai lá no Google ou em outra ferramenta de busca, digita e procura. E a gente pode buscar boa informação também sobre evangelização, também sobre catequese. Quanto material bom na internet sobre catequese nós temos, sobre fé. Só que a coisa ruim também. Quais seriam os elementos negativos dessa cultura e que precisamos estar atentos? É preciso reconhecer, diz o diretório, que o ambiente digital é também um território de solidão, de manipulação, exploração, violência, fake news, propagação de ódio, violência. É o ponto negativo, né? Ódio. Quanto ressentimento nas redes sociais, quantas pessoas brigando, quantas famílias tendo problemas de relacionamento, tendo divisões por causa de grupos das redes sociais, por causa de um grupo do WhatsApp. Quantas pessoas se dizendo cristãs, levantando bandeiras cristãs em nome da vida, da moral, da família, mas de uma maneira ressentida, de uma maneira agressiva. Quanto de agressividade? A agressividade não é um bom modo de evangelizar.
O Papa Francisco tem nos advertido muito quando fala sobre comunicação, de que nós temos que fazer uma evangelização e também uma catequese, mas alegre, feliz, positiva, sem ressentimento. Criar relações, criar comunhão, criar diálogo na internet e não separação, divisão, ódio. Cuidar com as fake news. Fake news é a grande palavra do mundo. Com a pós-verdade. Né? Só porque você recebeu um artigo no WhatsApp, porque você viu no Facebook, no Instagram, não significa que seja verdade. Vá atrás da fonte da informação. Preste atenção que muitas pessoas, em nome de Deus, da igreja, da evangelização, até da catequese, propagam muita mensagem ruim e negativa. Veja se estão em sintonia com a igreja, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no nosso caso aqui no Brasil, se estão em sintonia com as orientações magisteriais, no espírito do Papa Francisco. Há muita gente que se diz evangelizador, que se diz amante da catequese, que está contrário ao próprio Papa, ao próprio movimento do magistério da igreja. E a fake news passa por aí também. Invade também os processos de evangelização e de catequese. O catequista especial precisa estar muito atento a esta realidade. Em especial, é preciso olhar para o jovem, diz o diretório. Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de discernimento. Como nós vamos formar essas novas gerações para o bom uso da internet? Para não serem propagadores de ódio, para não ficarem tão viciados na rede, na internet, para que tenham equilíbrio entre vida digital e vida real, embora a vida digital tenha a sua realidade também, ou seja, entre vida de relações humanas sem o uso das mídias, senão nós vamos ficar, e os problemas que advêm do uso exagerado desses hardwares já são acertados, já são comprovados pela ciência. Precisamos orientar e ajudar os jovens a discernir sobre tudo que vem, tudo que acessam na internet. Outra dica que o Diretório para a Catequese nos dá em relação ao mundo digital é que o cristão, a cristã, precisam ser uma presença positiva, uma boa presença evangelizadora nas redes, na internet. É preciso fomentar bons conteúdos. É preciso que nós, cristãos, cristãs, católicos, criemos bons conteúdos, que sejamos uma boa presença, que quando formos discutir, quando formos apresentar nossas ideias, quando formos dialogar, não sejamos mais um daquele grupo de ressentidos, de divisores, de pessoas que espalham o ódio. Que possamos construir boas relações humanas, que possamos construir comunhão, que possamos propagar boa nova e felicidade. Essa dica é muito importante. Uma presença positiva. Além disso, diz o Diretório que a catequese na época do digital, desse mundo digital, deverá ser personalizada. Nunca num processo individual. Valoriza a pessoa, a comunidade, o encontro. O que significa isso? Claro, personalizar. Hoje a evangelização é muito isso, é muito olho no olho. Mesmo quando eu estou diante de uma câmera, estou falando para você. Você que me escuta, catequista, líder, cristão, católico, é uma relação muito personalista, subjetiva. Mas se levarmos muito a sério isso, temos um perigo de individualismo, de subjetivismo, de só se considerar a pessoa fora do seu contexto, mas é a pessoa que vai criar sua identidade numa comunidade, nas relações humanas que não só apenas são regidas pelo mundo digital. Então é preciso valorizar a comunidade, o encontro pessoal. É preciso, ao mesmo tempo, interiorizar os novos processos do mundo digital, mas também, às vezes, por outro lado, oferecer um contraponto. Por exemplo, o silêncio. O silêncio. Quando pensamos que o mundo está tão agitado, tão complexo, tão rápido, às vezes tão fortemente impositor,
às vezes causador de uma certa angústia, diante de tanta coisa que temos para fazer, o peso da quantidade das atividades. O próprio mundo digital nos cansa. A catequese pode oferecer o espaço do silêncio contemplativo, da leitura orante, da palavra de Deus, o silêncio da liturgia, a beleza da liturgia, celebrações humanas, simbólicas, no Espírito de Jesus, o Cristo, para que possamos evangelizar dentro desse contexto. Isso é muito importante. No número 3, o diretório fala catequese em contextos socioculturais. Vai tratar de várias questões. Catequese e algumas questões de bioética. Os temas principais tratados pela bioética referem-se ao início da vida, estatuto do embrião humano, procriação medicamente assistida, ou ao seu fim, definição de morte, eutanásia, cuidados paliativos, a saúde, as experimentações, a engenharia genética, biotecnologia. Quanta palavra difícil, né? Quanta coisa nova surgiu a partir da evolução da ciência. E claro, a igreja tem uma resposta. A igreja fala sobre a vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E a igreja vai falar do valor da dignidade, o valor inviolável da vida humana, a dignidade humana. Isso é muito importante. Como nós vamos colocar isso diante de tantas novidades do mundo da ciência, da biologia, da medicina? É preciso estar atento também. Diante disso, falamos da catequese e integridade da pessoa. Sim, o ser humano é pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus. É único, irrepetível, tem uma dignidade intrínseca, inalienável. Isso é um valor muito importante da igreja, da doutrina social da igreja, o valor inviolável da vida humana. É a partir desse paradigma, é a partir desse princípio que nós vamos catequizar. Catequese e compromisso ecológico é um tema muito atual. Veja o Papa Francisco que escreveu aí a Laudato Si. Talvez um dos documentos mais originais. Que documento, antes da Laudato Si, tenha tratado de uma maneira tão abundante, tão forte, tão clara sobre a ecologia, sobre o cuidado da criação, porque não é só ecologia, natureza. Natureza é uma coisa, é um termo que pode ser usado em vários contextos, né? Mesmo não cristãos, mas criação não. Deus criou o mundo, Deus colocou esse jardim para que nós possamos cuidar deste jardim, cultivar o jardim, desde o Gênesis, não dominar, destruir com a técnica, poluir. Não é? Há quem diga que não existe crise ecológica, que não existe aquecimento global, que não existe aumento da temperatura da Terra, que isso tudo é uma grande ideologia, mas nós sabemos que não é por aí. Papa Francisco tem nos orientado sobre a importância do compromisso ético, do cuidado com o meio ambiente. Como a catequese pode contribuir nesse sentido? Com ações concretas em prol do cuidado da criação, do cuidado do mundo, do cuidado ecológico. Como nós estamos dentro da nossa catequese em nossas paróquias, fomentando, não só com fala, mas com atitudes concretas, com experiências concretas. Reúna lá os seus catequizandos e faça lá, sei lá, coletar o lixo, reciclagem do lixo, que hoje é muito em voga, entre tantas iniciativas, para criar cultura de cuidado do meio ambiente. Então tem aí uma palavra especial sobre isso. Catequese e opção pelos pobres é outro item que traz o nosso diretório, e aqui eu vou finalizando. Opção pelos pobres e uma opção de ação sociotransformadora, né? Veja bem, a opção preferencial pelos pobres não é coisa de comunista, não é coisa de socialista, de esquerdista. Cuidado com essas falas polarizadas dos dois extremos, tá? A opção pelos pobres é assumida pelo magistério da igreja, não só da América Latina, não é coisa apenas da teologia da libertação, da SEBS, é de toda a igreja.
E construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária é missão da igreja. E devemos suscitar também este espírito em nossa catequese. Especialmente a catequese deve, sim, se preocupar com aquele que é pobre, com aquele que está excluído, e deve também fomentar uma mentalidade sociotransformadora de compromisso social. Isso também faz parte da evangelização. Isso também é conteúdo e uma parte integrante da catequese. Não só no conteúdo, na mensagem, mas em atividades, em organizações de atividades práticas que podem ser realizadas dentro da comunidade em prol da solidariedade, que é algo que vemos, né, de um modo muito especial agora, nesse tempo de pandemia, vimos muito isso, a solidariedade dos cristãos, graças a Deus, mas também pessoas egoístas que se fecharam em si. A catequese tem muito a contribuir nesse sentido. Tá bom? Então, finalizamos aí com esta realidade sociocultural. Como você vai catequizar nesse mundo? Quais são os desafios que provocam você, catequista? Você que é evangelizador, você que é cristão, católico, participa das celebrações, talvez não esteja engajado numa pastoral. Que mundo é esse? Que eu preciso dar respostas como cristão, como pessoa de fé. Em especial, eu diria, você catequista, que respostas devo dar diante desse mundo digital? Que essa realidade digital está aí nos questionando, né? Especialmente nos últimos anos, e não fugiremos dela tão cedo. Estamos aí mergulhados no mundo digital e no mundo desafiador, global, poliédrico, plural, desafiador, e é diante desta realidade que precisamos dar respostas como cristãos, como evangelizadores, como catequistas. Estamos falando aqui do nosso diretório para a catequese. Fazer até uma propaganda dele aqui. É importante a gente ter em mãos os documentos da igreja e ter esse diretório. Certamente, ou espero que você que esteja aí me escutando tenha o seu diretório, ou adquira depois para estudar com calma. Aqui estamos dando apenas algumas pinceladas e também algumas dicas práticas. Eu não estou aqui simplesmente lendo o diretório, mas a partir dele tentando concretizar como ele pode nos ajudar na prática catequética. E nós estamos na terceira parte dele, e já no penúltimo capítulo do diretório, que é o capítulo 11, que trata do tema a catequese ao serviço da inculturação da fé. E aí aparece uma palavra nova, inculturação, uma palavra velha, antiga já, né? Mas talvez você possa se questionar um pouco. O que é inculturação? Temos uma cultura, né? E mesmo nesse vídeo falávamos de uma cultura digital, de uma cultura urbana, de uma cultura de globalização, uma cultura. A cultura em que estamos inseridos, mergulhados. Inculturar, entrar dentro da cultura. Evangelizar não é um confronto só com a cultura, é entrar dentro de uma cultura. Num primeiro momento, assume, isso já é muito conhecido, da orientação magisterial, da teologia pastoral, quando trata do tema. Assumir o que é bom. Assumir o que é bom. O que há de bom na nossa cultura que pode ser utilizado a favor da evangelização, a favor da catequese? Sabe quando você usa, às vezes, até uma música da música popular brasileira, mesmo que seja um pop rock, né, uma poesia, quando usamos, há pouco falávamos, os próprios meios digitais, são contributos. Então, assumir a realidade, mas também, claro, purificar. Aquilo da nossa cultura que não é do espírito cristão, aquilo que está contrário à nossa fé em Jesus Cristo, aquilo que atrapalha o seguimento dos discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo, então é preciso purificar. Então, inculturação. Também fica aí um alerta, né? Às vezes queremos importar uma cultura que não é nossa. Né? Hoje fala-se menos, mas antigamente se falava muito, importamos muito da cultura americana. Ou, dentro da igreja, apenas respeitamos aquilo que é da cultura romana, porque, claro, temos um rito romano, a liturgia tem toda a sua
a toda a ritualidade da igreja, no nosso caso, na maioria pelo menos dos que me escutam, pode ser que você seja oriental, católico oriental, mas a maioria de nós tem aí como referencial o missal romano, a liturgia romana. Mas de repente queremos colocar um elemento, claro, que não é da cultura romana, né? Não serve isso para a liturgia? Tem pessoas mais fechadas que dizem, não pode colocar nada disso aqui. Aí vem lá o grupo missionário, quer colocar as bandeiras coloridas e há, às vezes, algumas rupturas na comunidade. Por que não podemos valorizar o que é próprio da pluralidade cultural, da nossa gente, aquilo que é da nossa cultura brasileira? Outro tema que o diretório trata nesse capítulo é o tema dos catecismos. Como assim dos catecismos? É que isso talvez seja um pouco diferente para a realidade brasileira, porque a igreja orienta que exista o catecismo da Igreja Católica e que cada local pode ter o seu catecismo. Então, certamente há alguma conferência episcopal, algum país que tem o seu catecismo. No Brasil, houve até esse questionamento, e existe hoje ainda essa discussão. Vamos fazer um catecismo para todo o Brasil? Mas aí vem uma reflexão interessante que tem sido feita pela CNBB, pelas comissões. A Comissão da Animação Bíblico-Catequética, pelo que eu sei até o momento, tem dito assim: a gente faz um catecismo para todo o Brasil, mas nós temos aqui Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Regional, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Sul 4, Nordeste, etc. É uma realidade muito plural, muito grande. Cabe um catecismo para todos nós? Então, por enquanto, prefere-se não fazer um documento orientativo, mas sempre precisa estar conectado, orientado por um documento maior. O que nós temos na nossa realidade brasileira são subsídios catequéticos. Então, por exemplo, o Paraná tem o seu subsídio, o Arquidiocese de Curitiba tem os seus subsídios catequéticos. Então, atualizando um pouco para a realidade brasileira, ao invés de falarmos catecismos, podemos falar dos subsídios, dos materiais que são utilizados em âmbito local, né, numa diocese, num estado, num regional. Então, desse tema também trata o capítulo 11 do nosso diretório. Lembrando, claro, que a nossa grande referência é sempre o Catecismo da Igreja Católica. E eu espero que você, catequista, tenha o seu catecismo, consulte quando necessário e seja um documento sempre orientativo, né? Doutrinal orientativo, que você possa sempre estar em sintonia com aquilo que professa a nossa igreja. Então, claro, o diretório também dá destaque ao Catecismo da Igreja Católica. Vamos agora para o último capítulo do nosso Diretório para a Catequese, o capítulo 12. É o último capítulo da terceira parte, o último capítulo do diretório. Os organismos ao serviço da catequese. É um capítulo mais seco, eu diria, mais tanto teórico, mas também com dicas práticas, né? Às vezes é chato, né? Vou estudar os organismos da igreja, mas é necessário também, necessário. Eu vou procurar atualizar um pouco para a nossa realidade, a partir do diretório. O importante é compreender a organização da igreja diante de um conceito eclesiológico dentro do espírito do Concílio Vaticano II. Diz o diretório, no número 416, que a igreja é, antes de tudo, povo de Deus, a caminho do reino, peregrino para Deus, e que a igreja se torna visível, concreta na comunidade, mas há uma necessária expressão institucional. Necessária expressão institucional. O que o diretório está falando? Que o mais importante é a igreja povo, a igreja comunidade, né? Agora, não podemos prescindir de uma organização. A diocese, a Igreja do Brasil, a paróquia, a coordenação. Então, a institucionalização a serviço de uma igreja povo de Deus. É importante, então, ter isso como pressuposto, tá? O primeiro organismo que trata, nós vamos de cima para baixo. Vamos começar lá na Santa Sé. A Santa Sé é o primeiro item, que trata o diretório. Quem cuida da catequese no âmbito internacional é o Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, criado pelo Papa Bento XVI no ano 2010. Antes
O diretório antigo era emanado pela congregação para o clero. Pela congregação para o clero. Antes era a congregação para o clero que tratava da catequese. Agora não. Agora há um pontifício conselho para a promoção da nova evangelização. É ela que assina este diretório aí que nós temos em mãos. No item 3, eu pulo o item 2 que trata das igrejas orientais, que é uma realidade muito específica. Aqui Curitiba até que seria muito importante falar dela, temos muitos ucranianos, por exemplo. Mas indo para o item 3, a Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal. No Brasil, nós temos a CNBB, com as suas comissões. A Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética. O diretório vai falar de um secretariado, mas é uma terminologia um tanto esquisita aqui no Brasil. Preferimos falar comissão ou comissões. Esta comissão da CNBB é presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Tem mais 2 bispos com ele e 2 assessores, Padre Janisson e a irmã Isabel. Então existe um organismo brasileiro da CNBB que ajuda a catequese em todo o Brasil. Quais são as suas tarefas? A definição de linhas, diretrizes, orientações catequéticas, instrumentos de caráter reflexivo e orientativo. Por exemplo, há pouco tempo, o documento 107 sobre a iniciação à vida cristã, o Diretório Nacional de Catequese 2006, um documento orientativo ainda muito válido e importante para toda a catequese do Brasil. É sua tarefa promover essas orientações. O número 4 do capítulo 12 trata das dioceses. Eu já falei anteriormente sobre o papel da diocese, especialmente dessa eclesialidade, que uma catequese precisa sempre estar vinculada ao projeto diocesano. Mas agora, no capítulo 12, ele trata especialmente desse tema, ele aprofunda esse tema. Fala também de um secretariado, nós preferimos o termo equipe de coordenação. Aqui nós temos, claro, a Comissão da Animação Bíblico-Catequética, aqui em Curitiba. Uma equipe toda, tem um coordenador, tem o Padre Luciano, mas tem toda uma equipe. O interessante é que o diretório diz que uma equipe que cuida da catequese não deve ser só feita de presbíteros ou de religiosos, mas é uma equipe mista, com consagrados, consagradas, padres, leigos e leigas. É muito importante, o diretório nos traz esta orientação. 4 pontos importantes que trata o diretório para a catequese sobre a diocese. Primeira coisa, a análise da situação. Vai tratar da análise da situação, da coordenação da catequese, do projeto diocesano de catequese, da formação de catequistas. Análise da situação, eu já dizia anteriormente, quando falava de um dos capítulos anteriores, a importância de olhar para a realidade, antes de fazer um projeto, antes de pensar a catequese na sua paróquia, antes da diocese pensar. Como deve ser a catequese aqui em Curitiba, por exemplo? Vamos pensar a partir de uma realidade, um ver, um olhar para a realidade. Um segundo item, a coordenação da catequese. O nosso Diretório Nacional de Catequese, trazendo um pouco a linguagem do diretório que é para o mundo todo, Diretório para a Catequese, que foi há pouco emanado, trazendo um pouco para a realidade brasileira, atualizando, nós falamos do Ministério da Coordenação. É um tema tratado pelo Diretório Nacional. O nosso diretório alerta, o Diretório para a Catequese, esse recente que nós estamos tratando agora, fala que não pode haver um fato meramente estratégico. A igreja não é uma empresa, não simplesmente evangeliza, não fazemos a catequese apenas a partir de um conceito mercadológico, empresarial, estratégico. É preciso uma mística. Fala também de uma comissão da iniciação à vida cristã. Olha só, Uma arquidiocese, uma diocese precisa ter uma comissão que trata da iniciação à vida cristã e aponta para uma pastoral orgânica, que não seja apenas uma comissão que trata do tema da catequese, que não seja apenas ligada, composta de pessoas que tratam do ministério da catequese, mas de outras pastorais. Como que as outras pastorais também contribuem
e são afetadas pelo processo de iniciação à vida cristã, em especial a liturgia, que se há um casamento importante que deve existir, é o casamento entre catequese e liturgia. Número 3, o projeto diocesano de catequese. Mais uma vez, eu disse anteriormente, as paróquias não são autônomas, não fazem o que querem, estão vinculadas a um projeto diocesano, ou em Curitiba, por exemplo, um projeto arquidiocesano, que tenha prioridade à catequese de adultos ou com adultos. É algo que fica esquecido, eu acho, ainda no Brasil, um grande desafio. Pensar que a catequese é só dirigida a crianças, né? Porque elas que não receberam primeira comunhão e crisma, esses que desde os 8, 9 anos até os 15 têm catequese em geral, é isso. Não, a catequese deve priorizar o adulto, o catecumenato de adultos, que ainda é um desafio em nossa realidade brasileira, também em nossa arquidiocese, né? Então, a prioridade do adulto. O documento 107 fala de um projeto diocesano de iniciação cristã, a partir do número 138. Aqui em Curitiba, nós temos, por exemplo, o Diretório Arquidiocesano da Iniciação à Vida Cristã. E é uma recomendação dos documentos, que se tenha uma orientação clara, um diretório. Como é bom ter esse diretório, né? Que vai sendo atualizado, que é construído a partir da base, que não é simplesmente uma coisa imposta. Aqui em Curitiba nós temos uma orientação muito bem clara sobre cada âmbito da iniciação à vida cristã. Como deve ser organizada a pastoral do batismo, como deve ser organizada a catequese de inspiração catecumenal para crianças e adolescentes, como deve ser organizada a catequese com adultos, de inspiração catecumenal, o catecumenato, e aí por diante. Então, essas orientações, dentro de um grande projeto, nós temos em Curitiba, outras dioceses do Brasil, eu sei que outras pessoas de outras dioceses estão vendo esse vídeo, também tem. E se não tem, devem caminhar para isso. É muito importante. Para dar uma orientação e uma unidade, uma comunhão. Não uma uniformidade, mas para que tenhamos um norte, a partir da coordenação diocesana. E o último item que trata, dentro do tema diocese, o nosso diretório, é a formação de catequistas. É preciso ter um cuidado particular com a formação de catequistas. Esse desafio de formar catequistas, de organizar escolas, projetos de formação de catequistas, já é antigo, já é um desafio antigo dos documentos, que os documentos nos dizem, mas que ainda continua válido, porque ainda estamos atrás, né? Estamos ainda deficientes, eu diria. A formação precisa ser muito bem considerada e específica para os vários âmbitos, né? A formação básica para os iniciantes, a formação para os catequistas já atuantes, a formação específica para coordenadores paroquiais. Aqui em Curitiba existe uma escola de coordenadores, a formação no âmbito paroquial, mas orientada pela diocese. Então você que está numa paróquia, como que é a formação de catequistas aí? Há algo que é feito pela paróquia, mas é a outra formação que é feita nas escolas diocesanas. Aqui em Curitiba temos o Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé, que congrega as várias escolas, uma escola catequética, uma escola litúrgica, uma escola bíblica, uma escola teológica, outros âmbitos de formação que vão dando a globalidade necessária, o aprofundamento, passo a passo, para que o catequista sempre tenha a formação permanente. A formação que é realizada na paróquia, os temas que são emanados pela CNBB, pela arquidiocese, pela diocese, pela igreja local, aquilo que cada paróquia deve seguir para elaborar o seu projeto paroquial de formação catequética ou de catequistas em cada ano. Isso é muito importante. O mais importante sobre esse último capítulo é que você possa se situar. Então você está onde? Não, se você trabalha numa diocese, como organizar a catequese em âmbito diocesano, em âmbito arquidiocesano, como é o nosso caso aqui em Curitiba. Se você trabalha numa paróquia, logicamente, você é coordenador de catequese, como você deve seguir as orientações do diretório para, em sintonia com a sua igreja local, com a diocese, elaborar o projeto catequético em sua paróquia. E assim por diante. Então, os vários âmbitos precisam ser conhecidos e saber como eu me coloco diante dos âmbitos. Em geral, nós estamos numa paróquia, como catequista paroquial, como coordenador de catequese de uma paróquia ou de uma comunidade. Eu sou de uma comunidade que pertence a uma paróquia Y, paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas a comunidade Santo Antônio.
Esta comunidade não pode fazer uma catequese de qualquer jeito, ela está vinculada em comunhão com toda a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas estamos dentro de uma diocese de São José dos Pinhais, diocese de Paranaguá, arquidiocese de Curitiba. Qual é o projeto diocesano dessa igreja? Que está, sim, seguindo orientações da CNBB, emanadas no Diretório Nacional de Catequese, no documento 107 sobre iniciação à vida cristã, mas que segue orientações lá da Santa Sé Apostólica, como é o caso, claro, do nosso Diretório para a Catequese. É assim que a igreja vai se organizando e todas as instâncias vão se unindo para uma grande comunhão. Nós somos uma igreja de comunhão e essa eclesialidade é muito importante. Então nós não fazemos ao nosso gosto pessoal a nossa caminhada catequética, mas sim respeitando as instâncias e toda a organização da igreja que nos ajuda a realmente ter esse espírito de comunhão e de participação. Eu desejo que você possa fazer um bom serviço catequético aí na sua paróquia, independente de qual é o seu ministério, se é como catequista de base, se você é catequista de adultos ou de crianças, se você é da coordenação de catequese, mas que essas orientações e essa formação sobre o diretório que foi dada, que foi transmitida nesses nossos vídeos, possa ajudar você a fazer ainda melhor, a exercer ainda melhor o seu ministério catequético, acima de tudo, inspirado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa iluminar todos nós nessa grande caminhada e que possamos, sim, com fidelidade, com entusiasmo, sendo também despertados de um modo positivo pelos documentos de nossa igreja. Que você possa realizar sempre, com muito amor e carinho, a atividade catequética na realidade em que você se encontra.